Oi, pessoal. Estamos de volta aqui no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Essa é a aula 2 do curso de aromaterapia, tá? Eu dividi o curso em 4 partes e regravei essas aulas para ficar um pouco mais fácil de vocês assistirem, sem estar muito longa, né? Menos cansativa. Então, na primeira aula, eu falei sobre conceitos e sobre diluições dos óleos essenciais e algumas coisas de diretrizes de segurança para você usar a aromaterapia sem causar dano à sua saúde, ok? Então, essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre alguns óleos essenciais, vai ser um pouquinho mais rápida, e nas próximas 2 aulas eu também vou falar de outros óleos essenciais, para que eles servem, como que você pode utilizá-los no seu dia a dia, ok? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês. Aqui. Uma coisa importante aqui que eu botei na aula 1. Isso daqui é uma tabela. Desculpa. Essa é uma tabela de diluição que está na primeira aula. Então, vocês podem dar um print aí na tela e depois vocês assistem a primeira aula quando eu estou falando sobre ela, ok? Vamos lá agora para a aula 2. Peço que todos vocês que estejam me assistindo agora, que, por favor, compartilhem esse vídeo e os outros das outras aulas nas suas redes sociais, em todas as suas redes sociais, em todos os seus grupos de WhatsApp. Por que isso? Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. Então, assim você me ajuda o meu canal a crescer enquanto eu estou te passando informação de qualidade aqui, ok? Então, quem quiser me seguir também aí no Instagram, @doutora.Ingrid Teixeira, tem o meu site, onde a gente tem um blog, que a gente está sempre atualizando, e se inscreve aqui no canal Medicina Natural, ativa o sininho para as notificações. Então, vamos lá. Eu sou pediatra, pneumologista pediátrica, eu sou médica, né? Trabalho com medicina chinesa, acupuntura, homeopatia e aromaterapia é uma grande paixão na minha vida, eu uso bastante como um braço de uma ferramenta de trabalho no consultório e uso também muito com a minha família. Amo a medicina quântica, tenho um aparelho chamado Quantec, que faz tratamentos à distância, e o meu propósito é te ajudar a cuidar da sua saúde de maneira mais natural possível, tá? Agora a gente vai direto ao assunto. Esse óleo essencial, o óleo de lavanda francesa, é o mais versátil de todos. Ele trata uma infinidade de problemas. Então, se você tiver que escolher um óleo essencial para começar, é o de lavanda que eu vou te sugerir. Na aula 1, eu contei para vocês o fato, como que ele foi descoberto para o tratamento de queimaduras, né? Quando o químico francês queimou o braço, colocou a mão dentro de um balde de óleo de lavanda e não teve nenhuma sequela dessa queimadura. Se recuperou muito rapidamente. Ele é muito útil para picada de inseto, ele é um dos óleos que eu sempre uso para levar para viajar, porque às vezes algum bicho pica algum de nós, então se a gente passa rapidamente o óleo de lavanda no lugar onde houve a picada de inseto, a gente consegue diminuir a liberação de histamina nesse lugar, então a gente diminui aquela vermelhidão e aquele edema, aquele inchaço que fica no local, tá? Então ele é extremamente bom para isso, tá? Ele acalma a pele, né? Ele é muito bom. Então, ele ajuda em assaduras de bebês, como eu falei anteriormente, no vídeo anterior. Ele serve, eu sempre usei esse óleo nos meus pacientes bebês e também nos meus filhos, como diluído, né, de 1 a 5% num óleo vegetal de boa qualidade. Na época do meu filho, eu usava óleo de gergelim e óleo de abacate, mas você pode usar óleo de coco também, que é bom para a pele de bebê. Tá? Ele acalma, ele previne e trata assaduras no bebê, tá? Ele também é bastante usado como antidepressivo e como ansiolítico. Na minha prática clínica, no consultório, eu lanço mão do óleo de lavanda e assim a gente consegue diminuir a utilização dos antidepressivos e também de ansiolíticos e de medicamentos para ajudar no sono. Ele consegue substituir ou até mesmo ser utilizado em conjunto
com os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos e até indutores do sono, fazendo com que a gente precise de doses cada vez menores desses medicamentos que geralmente têm efeitos colaterais, tá? O óleo de lavanda é um óleo bastante seguro, só não pode jogar dentro do olho, mas ele não tem praticamente nenhum efeito colateral. É muito difícil você ter um efeito colateral com óleo de lavanda, tá? O que pode acontecer é o seguinte, as pessoas que usam indiscriminadamente, se você utilizar em excesso continuamente, você pode não ter mais o efeito indutor do sono dele, tá? Então, eu sempre oriento as pessoas a usarem por 2 semanas, pararem um pouquinho, pararem por 1 semana, depois volta a usar por mais 2 semanas, e assim você consegue prolongar o seu uso, tá? Sem ter o efeito contrário. Às vezes, se você usa em excesso, ele pode gerar uma agitação na hora de dormir, tá? Mas ele pode continuar sendo usado diariamente durante o dia para tratar a ansiedade e a depressão. Ele mantém esse efeito. A única alteração é em relação ao sono, tá? Ele é útil em casos de taquicardia. Então, aquela pessoa que tem ansiedade, às vezes sente o coração acelerar, ela pode lançar mão da inalação do óleo essencial de lavanda. Pode sujar a palma da mão, esfregar uma mão na outra e fazer a inalação por umas 3 vezes. Isso pode se repetir por até 4 vezes ao dia, tá? Ele também é útil em casos de pressão alta. Então, ele faz uma hipotensão. Ele pode gerar uma hipotensão. Não a ponto de você ficar hipotenso e cair, não é isso. Mas ele ajuda a controlar essa pressão no caso em que ela esteja alta. Então, ele pode ser associado também aos medicamentos antipertensivos. Ele ajuda em questões de melancolia, em tensão muscular, tensão nervosa, quando a pessoa tem raiva, hostilidade, quando tem muito cansaço físico e mental. E ele ajuda a clarear a mente, ele ajuda em casos de confusão mental. Tá? Uma coisa importante é que existem vários tipos de lavanda, tá? Lavanda francesa, lavanda russa, lavanda malete, lavanda angustifolia. Essas todas que eu falei agora, elas têm efeito calmante, têm esses efeitos que eu citei anteriormente. A gente tem que tomar cuidado, porque a lavanda brasileira, também chamada de lavanda dentata, ela não tem esses efeitos calmantes, ela tem um efeito estimulante, diferente, tá? Então, isso é importante a gente saber. Tá? E um estudo mostrou que a inalação da lavanda francesa a 10% reduziu. Então, você faz uma diluição da lavanda francesa a 10%, de acordo com aquela tabelinha, e inala. Essa inalação reduziu em 50% a utilização de anti-inflamatórios no pós-parto. Então, ele é um óleo extremamente útil em mulheres em puérperas, né, em mulheres no pós-parto, porque além dele ser cicatrizante, estimulante do colágeno, calmante, ele atua na prevenção da depressão pós-parto e ele também é um excelente anti-inflamatório e analgésico. Então, ele é bastante útil para mulheres que estão no pós-parto, tá? Aqui, olha, eu coloquei esse site, esse NCCIH, que é o National Institute of Health dos Estados Unidos. Lá constam inúmeros artigos científicos falando de aromaterapia. É só você jogar lá em cima, por exemplo, lavanda francesa, que ele vai te dar vários artigos científicos comprovando os efeitos benéficos da lavanda, tá? Aqui ele está mostrando que ele reduz significativamente a dor química e térmica, tá? Sem evidências de efeitos adversos centrais. No caso, esse estudo foi feito em camundongos, tá? E ele teve efeito também anticonvulsivante em camundongos, ok? Então, depois vocês leem com calma isso que eu coloquei aí. Se tiverem curiosidade, é só acessar o site e pesquisarem por lavanda, óleo essencial de lavanda, tá? Outros artigos foi o seguinte, olha, ele diminui a neurotoxicidade induzida por glutamato. Glutamato é uma substância, nesse caso aí ele foi feito em injeção, mas é uma substância contida naqueles realçadores de sabor, glutamato monossódico, você já deve ter ouvido falar, em vários alimentos industrializados, o glutamato ele está presente, e o glutamato ele estimula as vias de dor. Então, ele perpetua a dor no teu organismo. E ele foi capaz, porque ele age no sistema nervoso central, o glutamato, tá? Então, ele foi capaz de reduzir a neurotoxicidade induzida por glutamato, tá? Então, você primeiro tira o glutamato da sua dieta, né?
E depois você pode usar a lavanda em casos de dores crônicas, porque ele diminui a dor. E em caso de infarto, né, de isquemia cerebral, ele também mostrou que ele diminuiu o déficit neurológico e o tamanho do infarto, diminuindo o dano neuronal na isquemia cerebral. Então, olha só quanta coisa que o óleo de lavanda é capaz de melhorar dentro do nosso organismo, né? E ele também controla a expressão gênica, né? Ele estimula genes de adaptação dentro do nosso organismo. E aqui ele fala, outro artigo fala que ele inibiu de forma dose-dependente a liberação de histamina e a secreção de fator de necrose tumoral. Então, o que isso significa? Que ele tem ação antialérgica, tá? Como eu falei anteriormente, na picada de inseto, que ele é bastante útil, ele tem ação antialérgica. E olha outra coisa, outro artigo. O óleo de lavanda ambiente pode ser usado como um alívio temporário da medicação contínua para a insônia e reduz os efeitos colaterais dessa droga, como eu já tinha falado nessa mesma aula. O nosso segundo óleo, e também um óleo muito, muito utilizado por mim, tá? A lavanda e o limão siciliano, eles são extremamente utilizados por mim, porque todo mundo tem uma gordurinha localizada, não é verdade? Todo mundo tem, atualmente está tendo muita gente com depressão, com ansiedade, com dificuldade de concentração. Então, o óleo de limão siciliano, ele é como se fizesse um detox no seu organismo, tá? Ele ajuda a metabolização de gordura. Então, eu geralmente uso por ingestão e você tem que tomar cuidado, porque nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos e nem todas as marcas de óleos essenciais são liberadas para ingestão, tá? Então, a gente precisa prestar atenção, tem que estar escrito lá que ele é liberado para ingestão, tá? Eu só conheço uma marca, por enquanto, no Brasil, que seja liberado para ingestão e o nome dela é do Terra, eu não tenho problema em falar. Eu uso outras marcas de óleo essencial também, tá? Mas para ingestão, por enquanto, no Brasil, só tem essa marca. Tá? Então, ele é ótimo para esteatose hepática, ele ajuda a diminuir a gordura no fígado e a cirrose, ele ajuda a dissolver cálculos renais, ele evita a trombose, porque ele evita que se formem placas de aterosclerose dentro das suas artérias, tá? Ele clareia a mente, ele é muito utilizado para foco e concentração. Se você for aqui no canal Medicina Natural e for na playlist de aromaterapia, tem um vídeo só falando sobre foco e concentração, e o óleo de limão siciliano é um dos que eu abordo nesse vídeo, tá? Ele é ótimo para estudos, para quem está fazendo concurso, para quem está fazendo prova. Ele estimula o nosso sistema imunológico, porém, não contém vitamina C. Apesar do limão siciliano, de todos os... qualquer limão que você ingira, né, o suco de limão, o limão espremido na água, isso vai conter vitamina C, mas o óleo essencial de limão não contém vitamina C. E olha que incrível, apesar dele ser extremamente ácido, ele é útil no tratamento de úlcera gástrica e gastrite. Eu tenho uma experiência dessa na minha casa mesmo, minha irmã, ela ficou curada de gastrite usando o óleo essencial de limão siciliano. Tá? E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, até mesmo quando a gente vai fazer a ingestão, se você pingar na boca e deixar escorrer, você vai sentir que ele vai machucar a sua boca, pode arder a pele, tá? Ele é irritativo da pele, e aquela região, ela pode ser queimada se você se expor ao sol. Então, como que você faz? Como eu falei na aula anterior, se caiu na pele, você precisa passar um óleo vegetal para retirar aquele óleo essencial da sua pele, porque os óleos essenciais, assim como qualquer óleo, eles não se misturam com água. Então, você lavar com água nem sempre vai ser eficaz para retirar aquele óleo essencial da sua pele, ok? Ele ilumina os pensamentos, né? Ele clareia a mente. Ele é um óleo. Todos os óleos cítricos, eles promovem alegria e bom humor, tá? Então, por exemplo, foi uma pessoa na sua casa, aquela sua tia que está sempre falando coisas negativas, coloca um óleo de limão siciliano no difusor. Ou se você tiver um que possa ser ingerido, faz uma água aromatizada, coloca umas rodelas de laranja dentro da água, pinga uma gotinha de óleo de limão siciliano e oferece para ela. E você não vai ver, você vai ver como aquele óleo vai fazer com que a sua conversa seja mais suave e mais agradável. Eles melhoram muito o humor.
O óleo que eu mais gosto para fazer água aromatizada é o óleo de tangerina, porque ele tem um sabor mais agradável, tá? Mas o óleo de limão siciliano, ele também é útil para fazer água aromatizada. Ele é bastante útil para controle de náuseas e vômitos. Quando eu estava grávida, eu precisava chupar gelo e tomava picolé de limão, né? Eu ainda não tinha o conhecimento dos óleos essenciais, então era isso que eu lançava a mão. E hoje em dia as pessoas já podem, né, inalar um olhinho de limão siciliano. As gestantes podem inalar óleo de limão siciliano para melhorar náuseas e vômitos. E ele, é claro, como eu tinha dito anteriormente, ele auxilia na digestão de gorduras, então ele facilita a digestão. Então, aqui alguns artigos científicos falando de óleo essencial de limão siciliano. Ele tem majoritariamente o limoneno e o beta-pineno, tá? Então, ele estimula, olha, glutationa, ele estimula várias substâncias no nosso organismo que são antioxidantes, tá? Então, ele mostrou aqui, ó, CL limão, tá? Citrus limon. LM é limoneno e pineno, tá bom? Pinha e pineno. E ele mostrou-se útil em úlceras gástricas induzidas por etanol e indometacina, que é um medicamento, tá? E ele tem atividade anti-Helicobacter pylori. Geralmente, quando a gente faz endoscopia, o que aparece lá? Uma úlcera e pode aparecer o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que a gente tem lá que algumas pessoas têm no estômago e que está relacionada ou não, né, a gastrite, tá? Então, eles mostraram ó, que o Citrus limon e o limoneno tiveram 100% de gastroproteção, enquanto o pineno não exerceu gastroproteção. Isso é porque eles fizeram uso das substâncias do óleo essencial de limão siciliano isoladamente e o óleo essencial de limão siciliano in natura, né? Ele inteiro, sem ser fracionado. Tá? E ele mostrou-se gastroprotetor em todas as situações. Viu que legal? Então, se você tem gastrite, se você sofre com problemas de digestão, você vai se beneficiar da utilização do óleo essencial de limão siciliano. Tá? Outro artigo, ele mostrou que ele tem ação anti-streptococcus, evitando cárie dentária em ratos, tá? Ele foi comparado à clorexidina na habilidade anti-cárie nesse artigo, tá? E tem vários outros artigos, como eu falei, vocês podem pesquisar lá naquele site NIH, se você botar NIH no Google, ele vai entrar nesse site, que é um site americano de busca, e tem vários artigos muito importantes dentro desse site. Aqui ele mostra que as nanovesículas isoladas inibem a proliferação de células cancerígenas em diferentes linhagens de células tumorais. Tá? Ele estimula a apoptose, que é a morte celular da célula cancerígena. Ok? Então, ele tem muitos artigos falando sobre isso, gente. Eu fiquei até impressionada com a quantidade de artigos mostrando que o óleo essencial de limão siciliano tem efeito no tratamento de câncer. Ele pode ser usado para controle de sintomas da quimioterapia e ele pode ser utilizado em conjunto com a quimioterapia para o tratamento também desses tumores, tá? Dando um up no efeito do quimioterápico. Bastante interessante. E agora, um outro óleo bastante interessante, principalmente nos dias de hoje, quando a gente está tendo muitas pessoas com déficit de atenção, né, com hiperatividade, com dificuldade de foco e concentração, é o óleo essencial de alecrim, que também se chama rosmarinos officinais. Ele é o símbolo da imortalidade da alma, da fidelidade entre os casamentos e da inteligência. A gente tem algumas estátuas gregas que usavam aquela folhinha de alecrim atrás da orelha. Isso era um símbolo de inteligência. Todos os óleos de alecrim, eu vou te falar no próximo slide que ele tem alguns quimiotipos diferentes, eles agem no sistema respiratório. Eles ajudam a descongestionar o nariz, atuam em caso de rinite, de sinusite,
e também eles causam uma broncodilatação, tá? E todos eles são extremamente úteis no tratamento do sistema osteomuscular. Eles aliviam dores musculares, dores articulares, de uma maneira bastante eficaz. Ele tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante. Ele também é um potente antimicrobiano. Ele também tem ação antitumoral, tá? E antiproliferativo. Só que ele deve ser evitado em pessoas hipertensas com pressão descontrolada. No caso da pessoa que usa antihipertensivo que está com a pressão controlada, ele até pode ser utilizado, mas com parcimônia, com cuidado. Você inala e vê como você vai responder a essa inalação. Então, cuidado, pessoas hipertensas têm que ter bastante parcimônia em utilizar o óleo essencial de alecrim. E ele é útil em casos de insuficiência cardíaca, ele é um tônico da musculatura cardíaca, ele estimula a contratilidade da musculatura cardíaca, até por isso que ele pode aumentar a pressão. Então, se você está hipotenso, você pode lançar mão de inalar um óleo essencial de alecrim para regularizar essa tua pressão, tá? Ele estimula o crescimento dos cabelos, mas cuidado, não é indicado fazer a mistura de óleos essenciais num shampoo comum de farmácia. O ideal é que você tenha um shampoo mais natural, né, que tenha óleos vegetais e não feito com parafino, com parabenos, sulfetos, porque ele vai acabar reagindo e não conseguindo atuar de forma eficaz e você vai achar que o óleo não fez efeito, né? Mas ele é bastante útil, sim, ele estimula o crescimento e ele aumenta a vitalidade dos cabelos e previne a queda. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também no canal, onde eu mostro, falo de um sérum para você passar no cabelo, né? Tipo um elixir, onde a gente mistura óleo de rícino, óleo de coco, que são óleos vegetais, junto com cedro, o peppermint, que é hortelã-pimenta, e o óleo essencial de alecrim, você passa no cabelo à noite e de manhã você enxágua. E ele não pode ser usado nos primeiros 3 meses da gestação. Nada pode ser usado nos primeiros 3 meses de gestação, né? Quase nada. O óleo de limão siciliano, ele pode ser inalado pela gestante, sim, tá? E ele é um óleo irritativo da pele, então você precisa fazer uma diluição de no máximo 20%, ok? Não passar de 20%, para você usar de maneira segura o óleo de alecrim. Então, lembra que eu falei que ele tem 3 quimotipos? Existe isso, tá? Mas você não consegue comprar aqui no Brasil um óleo essencial de alecrim quimiotipado. Então, não se preocupa muito com isso. Isso aqui é só para termos de conhecimento, porque tem o quimiotipo cânfora, que ele estimula mais o sistema nervoso central, e ele é mais cardiotônico, ele aumenta mais a pressão arterial. Tem o quimiotipo cineol, no qual ocorre uma concentração maior desse elemento, e esse elemento é o responsável por causar a broncodilatação e secar o muco, né? Diminuir o muco. E o verbenona, que é um quimiotipo que é hepatoestimulante. Então, o alecrim serve como hepatoprotetor, tá? Todos os óleos de alecrim possuem os 3 quimiotipos, os 3 componentes, só que cada quimiotipo contém uma concentração maior de determinado nutriente. Gente, e eu estudando para montar essa aula para vocês, eu achei muitos artigos científicos falando sobre a indução de morte de células cancerígenas, sobre proteção do fígado e sobre a ação antioxidante do óleo essencial de alecrim. Vale a pena vocês olharem se vocês tiverem algum tipo dessas doenças, vale a pena vocês darem uma pesquisada e usar o óleo de alecrim, assim como os outros óleos essenciais. É claro que vocês têm que ver se vocês não têm alguma contraindicação para a utilização, mas vale a pena a leitura, viu? Então, gente, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês compartilhem essa aula com o maior número de pessoas possíveis, coloquem nas suas redes sociais, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar essa informação que é bastante relevante, né? E aqui no canal a gente tem vários outros vídeos sobre aromaterapia, falando sobre dor, sobre TPM, tensão pré-menstrual, menopausa, foco e concentração. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer um desodorante natural, então vale a pena você ir lá na playlist, clique em playlist e vai em aromaterapia, que você vai encontrar todos esses vídeos. Muito obrigada por estarem comigo até o final e fica aí que vai ter a aula 3 e a aula 4 ainda, hein?